Olá, pessoal. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, tá? Essa é a primeira aula nossa de raciocínio lógico. E nós vamos começar com esse assunto aqui, ó, princípio fundamental de contagem. Ele vem escrito lá no seu edital, lá na matéria de raciocínio lógico. Princípio fundamental de contagem. Aí muita gente pergunta: o que que é isso? É uma área dentro do raciocínio lógico que eles cobram. E eu chamo a esse princípio aqui de contagem, que nós vamos ver mais e mais outra, acho que mais duas aulas sobre isso, que também tem arranjo e combinação, que nós resolvemos pelo mesmo método. Você não precisa saber que é um princípio de contagem, se é arranjo, se é combinação, você tem que saber fazer, correto? Então veja bem, olha o exemplo que eu trouxe aqui. De quantas maneiras distintas, a palavra distintas, meninos e meninas, significa diferentes. Seis homens e quatro mulheres podem ocupar um pódio. Vamos pensar num pódio? Pensa num pódio. Eu vou desenhá-lo aqui para você, ó. Pódio. O senhor está torto, as pessoas vão subir nesse pódio, vão cair, vão se machucar. Verdade, você tem razão. Então tá aqui, ó. No pódio você tem o primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar. Você tem três lugares no pódio, não tem? Então eu vou desenhar três bolinhas, olha lá, ó. Uma, duas, três bolinhas. E elas vão se multiplicar entre elas, essa bolinha vezes essa bolinha, que vai dar igual a alguma coisa. Vamos lá. De quantas maneiras distintas, seis homens e quatro mulheres podem ocupar o pódio? E aí, professor, como é que faz isso? Quantas maneiras, professor, que pode ocupar esse pódio? É simples. Quantas pessoas nós temos? 10. 10 pessoas, professor. 10? 10. Então, beleza. Eu vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Como se a primeira bolinha fosse o primeiro lugar. A segunda bolinha, o segundo lugar. Você está entendendo? A terceira bolinha, como se fosse o terceiro lugar. Você está me entendendo? Olha a mágica que eu vou fazer aqui. Se você decifrar a mágica do mágico, você entendeu. Você entendeu, tá? Então vamos lá, tem 10 pessoas, 6 homens e 4 mulheres. Para ocupar o primeiro lugar, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 10 possibilidades. Não tenho? Qualquer uma dessas pessoas aí que começaram a correr ou a nadar, sei lá, ou andar de moto, de bicicleta, qualquer uma delas tem a possibilidade de alcançar o primeiro lugar, não tem? Então aqui, ó, 10. Eu tenho 10 possibilidades de ocupar 10 pessoas que podem ocupar o primeiro lugar. Beleza. E para ocupar o segundo lugar? Olha, se na primeira eu tenho 10 possibilidades e a pessoa ocupou o primeiro lugar, ó, ela foi lá para o primeiro lugar, então será 10 menos um, 9. Sobraram 9 pessoas. Depois que o primeiro lugar conquistou, sobraram 9 pessoas para conquistar o segundo lugar, correto? Porque o primeiro lugar já tem dono. Então, 9 pessoas para conquistar o segundo lugar. Depois que uma pessoa conquistou o segundo lugar, olha lá, ó, menos um, vai restar 8 pessoas para conquistar ou disputar o terceiro lugar. Aqui, ó. Olha só isso aí, tá? Quanto que é 8 vezes 9? A tabela do 9. Vamos lá? Quanto é 8? 8
vezes 9. Professor, a tabela do 10 eu sei, tudo bem. Então, quanto que é 8 vezes 10? 80. 80 menos 8, 72, professor. Então, 8 vezes 9 é 72. Vezes 10. Olha lá, ó, vezes 10, 720. 720. Então, vamos lá. A pergunta é o seguinte: de quantas maneiras diferentes, de quantas maneiras distintas, 6 homens e 4 mulheres podem ocupar o pódio? Podem ocupar o pódio. Esse pódio aqui, ó. Esse pódio. 720 maneiras. 720 maneiras. Porque o primeiro lugar pode ser ocupado por um homem ou por uma mulher. Se for ocupado por um homem, pode ser ocupado por 6, qualquer um desses 6. Se for por mulher, qualquer uma dessas 4 mulheres. Pode ser que o pódio, o primeiro, e o segundo e o terceiro lugar seja ocupado por um homem, uma mulher e um homem. Eu não sei, mas eu sei que existe 720 possibilidades. Possibilidades, tá? E é isso aqui, é um arranjo, uma combinação. Não importa, ok? O que é importante aqui é que a ordem é importante. A ordem nesse jogo aqui, ó, a ordem é importante. Por que importante? Porque eu tenho primeiro, segundo e terceiro lugar. Se a ordem é importante, eu não divido por nada. Simplesmente multiplico. Simplesmente multiplico. Você seria capaz, se eu apagar a tela aqui, você seria capaz de resolver essa questão sozinho novamente? Você seria capaz? Sim. Sim! Ótimo, beleza. Agora, vamos dar uma rochadinha. Nem tudo são flores. Algumas vezes são rosas, são orquídeas, né? Que também são flores, tá bom? Então vamos lá. Agora ele vai fazer essa mesma pergunta. Ele vai perguntar assim, ó: de quantas maneiras distintas 6 homens e 4 mulheres podem ocupar um pódio, sabendo-se que uma mulher foi campeã? E agora? E agora, professor? Muda tudo, professor? Claro que sim. Mudou tudo. Tudo mesmo. Agora é dessa forma lá, ó. De quantas maneiras distintas 6 homens e 4 mulheres podem ocupar um pódio, sabendo-se que uma mulher foi campeã, ou seja, uma mulher, é, ela pegou o primeiro lugar. Então tá lá, ó, vou desenhar o pódio aqui de novo, ó. Segundo, primeiro e terceiro lugar. Aqui, ó, mulher. Mulher pegou o primeiro lugar. Então nós temos aqui, ó, bolinha, 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 vezes e vezes. Eu tenho o primeiro lugar, eu tenho o segundo lugar e o terceiro lugar, tá? Eu sei que no primeiro lugar é mulher. É mulher e acabou. Então, se o primeiro lugar tem que ser uma mulher, quantas possibilidades eu tenho para que alguém conquiste o primeiro lugar? Diz aí para mim. 4, porque eu tenho só 4 mulheres. O primeiro lugar não será disputado pelos homens, é só pelas mulheres. Então eu tenho aqui, ó, 4 possibilidades. Aqui, ó, 4 possibilidades, tá? E agora, de disputar o segundo lugar, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 10 pessoas. Sabendo que o primeiro lugar é de uma mulher. O primeiro lugar é de uma mulher, então eu tenho que tirar ela daqui. Vai sobrar 9 pessoas, 6 homens e 3 mulheres. Então, para disputar o segundo lugar, eu tenho 9 possibilidades. E o terceiro lugar, eu vou descontar o segundo, menos um, aquele que ficou em segundo lugar. Então, 9 menos um, 8. 8 possibilidades. A ordem é importante? Sim, a ordem é importante. Primeiro, segundo e terceiro lugar. E agora, como é que eu faço?
Só multiplicar. 8 vezes 9, eu já sei quanto que é 8 vezes 9, é 72, vezes 4. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 7, 28. É 28 mesmo? 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. Então, olha lá, 288 possibilidades com as mulheres em primeiro lugar. Aumentou a dificuldade? Não. Você só tem que saber se quando ele limitar algo, e ele limitou, ele falou assim: olha, a mulher tem que ser a primeira colocada. Ou então, se a mulher fosse a segunda colocada, do mesmo jeito, você ia colocar o 4 ali, ó, no segundo colocado. E se as mulheres tivessem que ser a terceira colocada, você ia colocar aqui, ó, o 4 aqui, tá? É só um limitante. E eu trouxe mais um dentro desse mesmo exercício, aqui, ó. Só que agora é com os homens. Tá lá, ó. Quantas maneiras distintas, 6 homens e 4 mulheres, pode ocupar o pódio, sabendo-se que um homem foi campeão. Um homem foi campeão. Do mesmo jeitinho, olha lá, ó. Do mesmo jeitinho. Eu vou desenhar o pódio, tá? Digamos que seja natação, corrida, tá? Então o homem, ele vai ficar em primeiro lugar. Ele tem que ficar. Tá dizendo aqui, tá determinando que ele tem que ficar. Se não falar nada, é igual a primeira lá que se resolve e acabou. Aí as bolinhas, ó. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro Professor, lugar. Pois não, pode arrochar, pode falar. tu tá escrevendo alguma coisa? Porque a tela pra mim tá parada aqui desde o primeiro exercício. Tô vendo nada. Ô, filha, estou escrevendo o tempo todo. Vou fazer o seguinte: vou tirar a tela e colocar de novo, tá? Se não aparecer, a questão é a sua internet, tá bom? Tirei a tela, vou colocar a tela novamente. Pronto, coloquei a tela. Não tô, professor, tá normal. Voltou, né? Beleza. Então, sempre que acontecer, vocês me avisem. Não me deixe aqui no escuro, tá? Chame aí e me avise. Pronto, olha lá, ó. O meu estava também, agora normalizou. Normalizou, ó. Bacana, tem que falar, tá? Isso aí. Então, ó, primeiro, segundo e terceiro colocado. E agora? Agora são os homens. O que que ele disse aqui, ó? De quantas maneiras distintas? Eu sei que o total de pessoas, homens e mulheres, são 10. E ele quer um homem no primeiro lugar. Quantas possibilidades eu tenho de um homem ganhar em primeiro lugar? Se eles têm que ganhar em primeiro lugar, eu tenho 6 possibilidades. 6. Então, ó, já coloco ele aqui em primeiro lugar, lá, ó, 6. E quantas possibilidades eu tenho de alguém sair em segundo lugar? 9. Por quê? Eu tenho 10 pessoas, um homem, ele foi campeão, sobraram 9. Então, para o segundo lugar, entre homens e mulheres, eu tenho 9 possibilidades, tanto faz se for homem ou mulher. Para o terceiro colocado, eu vou ter 9 menos 1, porque alguém ficou lá no segundo lugar. Então, eu vou ter quantas possibilidades? Eu vou ter 8 possibilidades aqui, ó, 8, tá? Agora é só multiplicar, porque a ordem é importante, ó, primeiro, segundo e terceiro lugar. Se a ordem é importante, só multiplico. Só multiplico, tá? Então, 8 vezes 9, 72. Agora multiplico por 6. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 6 vezes 7, 42. Com 1 que foi 43. Então, eu tenho 432 possibilidades, tá? Daqui a pouco a gente entra nas questões de exercício, nas questões de concurso, que elas têm gabarito. Aqui tem umas questõezinhas para a gente brincar também. Está escrito assim, ó. Ana estava se organizando para viajar e colocou na mala 3 calças, 4 blusas e 3 sapatos. Quantas combinações? Ó, aqui é combinação. Professor, como é que faz combinação? Tem que fazer aquele A. Não, não, esquece aquilo.
Aliás, se você sabe, não esquece, fica aí contigo. Quantas combinações Ana pode formar com uma calça, uma blusa e um sapato? Olha que ele determinou aqui, ó. Ele só quer uma calça, uma blusa e um sapato. Ele só quer comprar um. Então vamos colocar bolinha, ó, bolinha. Essa bolinha eu vou chamar de calça. Segunda bolinha, eu vou chamar de blusa. Terceira bolinha, eu vou chamar de sapato. E vou multiplicar. E vou multiplicar. Por que que eu vou multiplicar? Porque ele não está falando, ele não, por que que ele não está falando? Deixa eu ver aqui se ele dá alguma dica. Não dá. Ah, sim, ele deu a dica aqui, ó, o E. Tá vendo, ó? Uma calça, aqui está subentendido, ó, mas tem um E aqui. E está representado pela vírgula. Uma blusa e um sapato. Sempre que houver o E, é multiplicação. Se tiver o OU, é soma. Então aqui tem o OU, é multiplicação, tá? Então vamos lá, vamos resolver essa questão aqui dificílima. Ana estava se organizando para viajar e colocou na mala 3 calças. Quantas possibilidades eu tenho de Ana levar uma calça? 3. Uma calça só que ela vai levar. 3. 4 blusas. Então, ela tem 3 blusas para escolher uma. Quantas possibilidades eu tenho? 4. Ela vai escolher uma dentre 4. E os sapatos? Ela vai escolher um dentre 2 sapatos. Dentre 2 sapatos. Tá? Dentre 2 sapatos. E agora, o que que eu devo fazer aqui? Para multiplicar, 3 vezes 4, 12. 2 vezes 12, 24. Então, isso aqui, ó, igual a 24. E aí, pessoal, todo mundo quietinho? Tranquilo aqui, pessoal? Vocês sumiram? O que que foi? Eu acho que eu mexi, que fiquei sem áudio. Ficou sem áudio, né? Mas voltou? Voltou, voltou. Eu que mexi aqui e acabei Ah, confundindo. beleza. Isso vai ter alguma questão onde a ordem não for Tem sim, já questão. já, tá? Já já. Aqui, ó, ele falou o seguinte: como é que eu sei que a ordem é importante? Porque ele numerou aqui, ó, ele falou uma calça, uma blusa e um sapato. Ele deixou na ordem, organizado. Então, como está na ordem, organizado, eu sei que eu não vou dividir por nada. Então, beleza, deu 24. Então, 24, ó, letra C. Vamos mais uma. Um professor elaborou uma prova com cinco questões. E os alunos deveriam respondê-la assinalando verdadeiro ou falso. Então, são 5 questões, olha lá. Ó. São 5 questões. Questões A, B, C, D e E. Mas vamos chamar essa questão de número 1 é o item 1, item 2, item 3, item 4 e item 5. Tá? Deveriam assinalar elas como verdadeiro ou falso. Para cada uma delas, para cada uma dessas questões. De quantas maneiras distintas, diferentes, o teste pode ser respondido, tá? Aqui, pessoal, esse ou aqui não é de não é de soma ou de multiplicação. É porque ele está dizendo que você vai responder com verdadeiro ou falso, só isso, tá? Só isso. Aqui eu tenho que multiplicar, tá bom? Multiplicar. Deixa eu te falar uma coisa. Para você responder o primeiro item, você pode responder ele verdadeiro ou falso. Então você tem 2 possibilidades de responder o primeiro item, não tem? Para responder o segundo item, também verdadeiro ou falso. E o terceiro, verdadeiro ou falso. E o quarto, verdadeiro ou falso.
e o último, verdadeiro ou falso. Então você tem aqui, ó, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 16, 32, 2 vezes 32, 64. 64, tá? Tá faltando ali. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa. São 5, né? 2, 2, 4. Opa, eu acho que eu sou meio errado aqui. Pera aí, acho que eu sou meio errado aqui, tá? Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. Olha, ia perdendo a questão, vou multiplicar errado, ok? Beleza, tranquilo. Então a ordem ele estabeleceu, tá? A ordem ele falou aqui que deve assinar verdadeiro ou falso para cada questão, uma após a outra. 4. De quantas maneiras um número com algarismo distinto pode ser formalizado utilizando 0, 1, 2, 3, 4 e o 5? Pessoal, essa aqui tem uma problemática, tá? Ele quer, de quantas maneiras, um número com 3 algarismos. 3 algarismos, ó. Unidade. Bom, vamos colocar lá as dezenas, né? O número com 3 algarismos. Aqui, ó. Aqui é para formar um número. Um número. Deixa eu falar uma coisa para você. Se eu falar assim para você, se eu colocar aqui o número 43, 42. Se eu colocar um zero aqui na frente, muda alguma coisa? Não muda. Então eu não posso começar com zero, a não ser que eu coloque uma vírgula. Só que aqui não é o caso, não é números com vírgula. 0,42. Não, é 42. 42, tá? Eu posso colocar um zero depois? Posso. Aqui é o 40. E se eu colocar o 1 aqui, ó, é o 401. Então, 1 no meio ou no final eu posso colocar, mas no início não. A não ser que sejam números com vírgula. Por que que eu não posso colocar no início? Porque não faz diferença. O zero à esquerda, já ouviu falar? Então, diante desse raciocínio, vem aqui comigo. Quantos algarismos eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contando com o zero, eu tenho 6. Ele pergunta assim, ó, de quantas maneiras um número com 3 algarismos distintos, diferentes, pode se formar utilizando esses números. Então, para preencher a primeira bolinha, eu não tenho 6 possibilidades, porque é o primeiro número e eu não posso começar com zero. Então, eu só tenho 5 possibilidades. Para preencher o segundo número aqui, eu teria 6 possibilidades, correto? Não teria? Não são 6 números? Eu teria 6 possibilidades. Só que eu já escolhi um aqui na primeira. Então, eu tinha 6, escolhi um para ficar no primeiro, que não pode ser o zero, então tem que excluí-lo daqui, ó. Então, para preencher a segunda bolinha, eu tenho 5 possibilidades. E para preencher a terceira bolinha, menos 1, que é da possibilidade que eu já preenchi ali. Então é 4. Ok? Multiplicando isso, ó, 5 vezes 5, 25. 4 vezes 25 é 100. É 100, tá? É 100, 100, 100, 100. Essa daqui foi só um treino. Agora nós vamos entrar nas questões de concurso. Olha essa primeira questão. Uma pessoa P está com a intenção de comprar sapatos e tênis. Sapatos e tênis. A loja visitada por essa pessoa ofereceu diversas opções, mas apenas 3 modelos de sapatos e 4 modelos de tênis são interessantes para ela. A pessoa P
A pessoa P tem dinheiro suficiente para comprar apenas um sapato ou um tênis. O que que diz isso? Apenas um sapato ou um tênis? Ela vai comprar um ou o outro. Não vai comprar os dois. Não vai comprar. Então, sempre quando isso acontecer, você vai fazer assim, ó. E aí, no meio das bolinhas, você vai colocar um mais. E aí você vem aqui, ó. Eu tenho sapato e tênis. Para eu escolher um sapato, eu tenho quantas possibilidades? Três. Só tem três pares. E para escolher um tênis, eu tenho quatro possibilidades. Então, 3 mais 4, 7. Letra A. E se fosse? Vamos lá. E se aqui no ou fosse o E? Fosse assim, ó. A pessoa P tem dinheiro suficiente para comprar apenas um sapato e um tênis. Como que seria? Olha lá, ó. Bolinha, bolinha. E aqui no meio, multiplica. Então eu tenho três pares para escolher um, então eu tenho três possibilidades. E aqui eu tenho quatro pares de tênis para escolher um, quatro possibilidades. 3 vezes 4, 12. Olha lá o gabarito. Tem resposta também. Então você tem que tomar cuidado com isso, tá? Mas aqui está se tratando do ou. Então o ou é soma. Falou em ou, você vai somar. Somar as bolinhas, tá? Olha a segunda. Uma pessoa P está visitando uma loja que vende blusas e saias. Ela vende blusas e saias, duas peças. Dos muitos modelos que a loja tem, existe somente 5 modelos de blusa e 6 modelos de saias. Então tem, ó, eu tenho aqui blusa e eu tenho aqui saias, blusas e saias. De que a pessoa P gostou. Ela só gostou de 5 modelos de blusa e 5 modelos de saia. Mas, infelizmente, a pessoa P levou pouco dinheiro. Devendo escolher, se comprará uma blusa ou se comprará uma saia. De quantas maneiras poderá resultar a compra? Então, se é o ou, olha lá, ó, soma. Eu tenho quantas blusas? Eu tenho 5, então eu tenho 5 possibilidades de escolha. Eu tenho quantas saias? 6. Então eu tenho 6 possibilidades de escolha. 5 mais 6, 11. Gabarito letra C. Mas, e se fosse o E, ao invés do OU? Se fosse assim, ó. Devendo escolher, se compra uma blusa e uma saia. Então seria dessa forma, ó. 5 vezes 6. 5 vezes 6, 30. 30. Vamos ver se tem 30 aqui, ó. Tem, olha lá, ó. Olha só como que questão de concurso é para pegar a pessoa. Tem a resposta, você acharia a resposta e sairia feliz. Mas você errou, tá? Então o ou é soma e o e, ele sempre vem no finalzinho da questão, tá? E o e é multiplicação. Mais um. Na rodoviária de Porto Nacional, há uma lanchonete que ela vende 6 tipos de salgados. Então, pastel, coxinha, tá, beleza. 6 tipos de salgado. Na mesma lanchonete, também são vendidos 4 sabores de suco. Maracujá, beleza, não importa. Se a pessoa P vai lanchar e tem dinheiro suficiente para comprar apenas um tipo de suco e um tipo de salgado, quantos são os possíveis pedidos que a P pode fazer? Olha a pergunta. Então, ela vai levar um salgado
Aqui, ó, salgado e suco, tá? O que que a questão está perguntando aqui no final? Se a pessoa P vai lanchar e tem dinheiro suficiente para comprar apenas um tipo de salgado, é um tipo de suco, é um tipo de salgado, olha lá, ó. Eu vou multiplicar. Posso escolher quantos tipos de salgado? 6. Dentre esses 6, eu escolho um. Então, tem 6 possibilidades. E suco? 4 possibilidades. Olha lá, ó. 4 vezes 6, 24. E se fosse mais? 6 mais 4, 10. Teria até resposta lá, ó. Tá? Vamos pular essa daqui. Anagrama, vai ter uma aula só de anagrama, onde nós vamos ver todas as questões de anagramas, tá? Porque todo concurso de raciocínio lógico cai anagrama. Mas anagrama é uma coisa muito fácil. Muito fácil. Professor, Sim, pois não. vai, raciocínio lógico vai cair no concurso da saúde? Provavelmente sim, tá? Saúde, quadro geral, polícia, cai raciocínio lógico, Uhum. tá bom? Ó, Beleza. Ok, vamos dar uma apertadinha? Olha só isso aqui. Na praça central da Feira do Bosque, o número de formas distintas de 5 pessoas ocuparem os lugares em um banco retangular de 5 lugares. Vamos lá, vamos raciocinar aqui comigo. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lugares. Todos esses aqui são lugares, tá? Eu vou escolher. As pessoas vão ter que escolher aleatoriamente um banco para sentar. Então, vamos lá. Olha o que está dizendo. Na praça central da Feira do Bosque, o número de formas distintas, diferentes, de 5 pessoas ocuparem os lugares de um banco retangular, de 5 lugares. Então, lá vem a primeira pessoa. Aqui nós vamos multiplicar, tá? Lá vem a primeira pessoa. Ela olha, tem 5 lugares para ela sentar, não tem? Ela vai escolher um lugar. Então, senta aqui, ó. Para o primeiro lugar, eu tenho 5 possibilidades. Porque são todos vazios. Agora sobraram 4 pessoas e 4 bancos. Para ocupar o segundo banco, eu tenho 4 pessoas para ocupar. O terceiro banco, 3 pessoas. O quarto banco, 2 pessoas. E o último banco, foi o que sobrou, a pessoa vai ter que sentar nele. E agora, professor? Eu multiplico. 4 vezes 5, 20. 3 vezes 20, 60. 2 vezes 60, 120. 120, ok? Olha lá. Na praça central da Feira do Bosque, o número de formas distintas, que 5 pessoas ocuparem os lugares de um banco retangular, de 5 lugares é de 120 possibilidades. Pessoal, é só pegar e distribuir o número. Vocês vão ver, botar essa mesma questão, acredito eu, que na internet, eles vão ensinar você a fazer assim, ó. Pega o 5, fatorial e fatora ele. Como é que fatora o 5? 5, 4, 3, 2 e 1. E multiplica. Vai dar 120. Mesma coisa, tá? Em um ônibus, em um ônibus coletivo de Palmas, há 7 lugares vagos. De quantas maneiras diferentes podem 2 pessoas se sentar? Olha, agora aqui eu tenho 7 lugares vagos e eu tenho apenas 2 pessoas para sentar.
apenas 2 pessoas para sentar. Eu tenho 7 lugares vagos. 7 lugares vagos. E apenas 2 pessoas para sentar. Então vai lá. Primeira pessoa para ocupar o primeiro lugar. Para ocupar um dos 7 lugares. Essas 2 pessoas. Para ocupar um dos 7 lugares. Está lá, 7 lugares. Ela tem quantas possibilidades? 7. Essas 2 pessoas elas têm 7 possibilidades para ocupar. Depois que essa primeira pessoa ocupou um dos lugares, a segunda pessoa sobrou quantos lugares para a segunda pessoa? 6. 6 vezes 7, 42. Então eles tinham 42 possibilidades. Que um deles poderia ter sentado no último, o terceiro no da direita, o segundo da direita, ou então no meio, os dois no meio. Então, várias possibilidades. Na Câmara Municipal de Palmas, quantas comissões? Agora aqui já muda. Aqui ele está falando de comissões. De 5 membros, pode formar numa assembleia de 12 pessoas, de 12 participantes. Veja, agora aqui ele está falando sobre comissões. Aqui você vai entrar em arranjo e combinações. Quando você vê essas palavras, comissões ou grupamento, fique esperto, porque pode ser arranjo e combinação. Se for, você tem que verificar se há uma ordem, se ele está pedindo alguma ordem. Olha para essa questão. Na Câmara Municipal de Palmas, quantas comissões de 5 membros pode formar numa assembleia de 12 participantes? Tem alguma ordem aí? Primeiro, segundo, terceiro? Chefe, secretário? Não tem ordem nenhuma. Então aqui vai ser assim. Nós temos 5 membros, correto? Para formar uma comissão de 5 membros, ó, primeiro membro, segundo membro, terceiro, quarto e quinto membro. Tudo multiplicando. Ok? Para você ocupar o primeiro cargo de membro, você tem quantas possibilidades de escolha? Você tem 12 participantes querendo ocupar. Para a outra vaga, a segunda vaga, lembrando que não tem ordem, você tem quantas possibilidades para escolher um? 11, porque um você já escolheu. E esse outro aqui? 10, porque você já escolheu mais um. E aqui, 9. E aqui, 8. 8. Agora você vai ter que multiplicar isso aí, tá? Eu vou multiplicar na calculadora, mas lembrando que você não tem calculadora para você calcular. Uma dica, deixa o 10 por último, tá? Então lá, ó, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8. Então você tem aqui, ó, 95.040 possibilidades. Só que veja bem, aqui está se tratando de comissões. Ou é arranjo ou é combinação. Isso aqui é um arranjo. Mas não me interessa. Eu tenho que saber se a ordem é importante ou não. A ordem não é importante. A ordem não é importante, professor? Não. Se a ordem não é importante, eu vou ter que dividir pelo número de comissões ou pelo número de bolinhas. Quantas comissões eu tenho aqui? 5. Eu vou ter que dividir esse número aqui por 5. Só que não é por qualquer 5, é pelo 5 fatorial. O que significa, professor, o 5 fatorial? É que eu tenho que decompor esse número, sempre do maior, olha lá, ó, para o menor. Tá vendo? Eu estou fatorando ele aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Ó, ó. Pronto. Quanto é que dá o 5 fatorial? É só eu multiplicar ele pelos seus decrescentes. Aqui, ó.
4 vezes 5, 20. 3 vezes 20, 60. 2 vezes 60, 120. 1 vezes 120, 120. Então, eu vou dividir esse 95.040 por 120. Dividindo isso aqui, eu vou encontrar 792. 792. 792 possibilidades para eu escolher os 5 membros dessa comissão. 792 possibilidades para eu poder escolher os 5 membros dessa comissão. Ok? Deixa eu ver aqui se vale mais a pena fazer mais algum aqui. Vou fazer só essa última, tá bom, pessoal? Era para eu dar só 20 minutos para não esquentar a cabeça de vocês. Mas vamos lá. Nos Jogos Mundiais Indígenas da cidade de Palmas, no estado do Tocantins, na disputa de tiro de arco e flecha, 5 competidores. 5 competidores concorreram às medalhas de ouro, prata e bronze. A composição do pódio entre o primeiro, o segundo e o terceiro colocado pode variar de quantas formas? Então, eu tenho aqui, ó, primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado. Sempre que tiver, pessoal, primeiro, segundo, terceiro colocado, que você vê uma ordem, é só multiplicar. Só multiplicar como? Olha só. Nos Jogos Mundiais Indígenas da cidade de Palmas, no estado de Tocantins, na disputa de tiro de arco e flecha, 5 competidores. Eu tenho 5 competidores. Para ganhar o primeiro lugar, eu tenho quantas possibilidades? 5. 5. E o segundo lugar? Se já ficou um lá no primeiro, eu tenho 4. E o terceiro lugar? Ora, se ficou um no primeiro e um no segundo, eu tenho só 3 possibilidades. Olha lá, 4 vezes 5, 20. 3 vezes 20, 60. 60 possibilidades. Olha lá, ó, letra C. Tá? Nós vamos encerrar essa aula. Nós vamos ter doses de raciocínio lógico, que é para você ir se familiarizando. Tem gente que dói a cabeça, tem gente que já quer desistir porque acha difícil. Meu conselho, pega esse vídeo, vai resolvendo as questões junto. Não gostou da minha explicação? Essas outras questões aí embaixo, elas são de concurso. Joga no YouTube que lá você vai achar explicações diferentes, que vai chegar ao mesmo resultado. Veja aquela que te agrada, que você entenda melhor e cate ela para você. O bom da matemática é isso. Não importa o caminho, o importa é você chegar lá, tá?